Dando continuidade, agora eu vou entrar sobre os assuntos da aula 10, que é o movimento circular, né? A dinâmica do movimento circular. Então, aqui nessa aula eu vou explicar como funciona a dinâmica do movimento circular. O que é essa força centrípeta, né? Que a gente vai estudar mais à frente, essa força extra que a gente vai estudar agora. Então, eu acho que todo mundo aqui já andou de montanha-russa, né? Eu acho. Então, quando você chega ali no vale, quando você está subindo na montanha-russa com uma velocidade bastante alta acho que chega no topo da montanha, com uma velocidade alta ainda, você sente seu corpo subindo, né? Aquela sensação de, eu tô subindo, parece que eu tô mais leve. Mas aí quando você entra no vale da montanha-russa, por exemplo, aqui embaixo, aqui você está embaixo na montanha-russa com uma velocidade muito alta, você sente seu corpo mais pesado, puxando para baixo, né? O que tá acontecendo aí, né? É uma sensação diferente do que a gente costuma ter, né? Então, é uma força que está agindo ali sobre a gente, a força centrípeta que está agindo ali sobre a gente nessas determinadas situações, né? Então, aqui eu vou explicar como funciona essa dinâmica, né? Primeiro eu vou pegar um vetor, tá? Eu vou pegar um vetor que vai ser o vetor aceleração dele, ó. Eu vou chamar aqui o vetor aceleração dessa esfera, que está com aceleração de forma vetorial, né? Ela está apontando para cá, para baixo, beleza? Então, ele está no topo aqui e essa aceleração está começando a curvar durante o movimento circular. Suponha que isso aqui forma uma esfera, tá? Uma esfera quase perfeita. Porque aqui esse desenho não está muito bem como sendo esfera, sabe? Então, considere isso aqui como sendo esfera, esse redor aqui. Então, tem uma aceleração, né, vetorial. Essa aceleração, como vocês viram nas aulas 5, ela tem uma componente tangencial à esfera, né, uma componente tangente à esfera, no caso esse ponto aqui, ó, tá vendo? E ele também tem uma aceleração tangencial, né? Então, é um vetor aceleração, que no caso é esse cara aqui, ó, que pode ser decomposta no vetor aceleração radial, ou a aceleração centrípeta, e um vetor que é a aceleração tangencial à curva. Então, se eu somar esses dois vetores, tem que dar a aceleração, né? O vetor aceleração. Então, vamos agora, estou explicando aqui a dinâmica do movimento circular, e agora o que eu faço? Beleza. Como eu já tenho aqui a aceleração, o vetor aceleração, então eu posso escrever ele como sendo dessa forma aqui, ó. O vetor aceleração, suponha que esse A aqui seja um vetor, né? Eu vou escrever agora na forma vetorial. Ele tem uma componente para baixo, ó, negativa, menos v ao quadrado, como vocês viram na aula 5, ó, v ao quadrado dividido por R, né? Que é o raio. O raio, que no caso é o raio da distância aqui, ó, do centro de massa do objeto até embaixo do centro dessa esfera aqui, ó, que eu tô dentro, né? Como vocês viram nas aulas 5. Então, eu tenho um raio aqui, ó, ao longo desse linha aqui, tá vendo? Isso aqui é a distância do meio do vale, do centro da circunferência até o centro de massa do objeto. Então, eu tenho uma componente aqui radial, né? Aceleração radial, ou aceleração tangencial não, radial, perdão, mais a componente da aceleração tangencial, né? Que é essa aqui, ó. Então, vocês viram que essa componente tangencial ela é a derivada da velocidade, né? Então, eu vou dar d de v dividido d de t. Essa aqui é a componente tangencial, né? A componente desse cara aqui da aceleração que eu estou escrevendo aqui, de forma vetorial. Então, eu vou escrever assim como sendo a de t, né? Beleza, deixa eu puxar um pouquinho aqui, pronto. Opa, que isso? A G não, a de t, pronto. Eu já tenho aqui, ó, a aceleração decomposta nas suas componentes. Tanto nesse vetor aqui, a aceleração radial ou centrípeta, e a aceleração tangencial, que é essa aqui, a componente dele. Beleza, e essas componentes aqui, galera, são acelerações, tá? Eu tenho tanto uma aceleração vertical aqui e uma aceleração tangencial para baixo. E o que é a força centrípeta? É justamente essa força aqui, ó. A força centrípeta tem o mesmo nome da aceleração centrípeta, né? Ela tem o mesmo nome, então, pela lógica, ela vai utilizar essa componente aqui, ó, da aceleração centrípeta. Então, é justamente essa componente aqui que a gente vai usar para calcular essa força centrípeta. E eu vou explicar para vocês o que é essa força centrípeta na prática, tá? Então, considere que eu vou pegar essa componente aqui, ó, vou escrever aqui embaixo, ó. Essa componente aqui vai ser a aceleração. Essa aqui é a aceleração centrípeta, né? A de C. Então, considere aqui como sendo a aceleração
centrípeta. Agora, como a gente já tem essa aceleração aqui, eu vou pegar agora a lei de Newton, tá? O que consiste a lei de Newton? Então, eu acho que todo mundo lembra, né? A lei de Newton, ela é dada por força resultante. No caso, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Essa aceleração, ela é vetorial, tá? Então, eu vou escrever ela como sendo A grande, por exemplo. E esse m é uma massa constante, né? Esse m depende da massa do corpo. Então, a massa não é variável durante o tempo. Essa força resultante ela pode ser decomposta em dois eixos, né? A gente tinha dois eixos para decompor esse cara aqui, então eu vou copiar esse cara aqui, ó. Eu vou girar assim, diminuir. Então eu tenho tanto uma componente x como uma componente y da força resultante. A força que atua em um corpo num plano bidimensional, num plano, né? No caso, aí tem dois eixos, né? X e y. Essa força resultante ela pode ser escrita como sendo a força resultante que atua em x, né? Opa, a força resultante que atua em x, deixa eu copiar esse cara aqui e puxar esse para cá, né? E recopiar de novo aqui, ó. Então eu tenho uma força resultante tanto em x e tanto em y, né? Beleza? E essa aceleração aqui é uma aceleração em x e uma... perdão, aqui é uma aceleração em y, né? Já que a força resultante aqui é em y. E aqui eu tenho uma aceleração em x. Beleza, eu tenho já a lei de Newton aqui básica, né? A segunda lei de Newton aqui expressa como sendo de forma vetorial. É só destrinchei nos seus eixos, né, respectivos. E agora o que é isso aqui, né, galera? O que eu faço agora? Preste atenção que, vamos analisar esse corpo aqui. Ele tem a força resultante em y. Quais são as forças atuando em y nesse cara, né? Eu tenho uma força aqui, ó, a força peso. Eu vou pegar outro vetor aqui, ó, a força peso. Deixa eu pegar aqui outro vetor, esse cara aqui, por exemplo. E deixa eu escrever aqui, ó. Eu vou ter uma força peso desse cara com a força normal aqui, ó, que é paralela ao plano, né? É perpendicular ao plano, perdão. Então eu tenho uma força normal da esfera e a força peso da esfera. E como é que eu aplico a lei de Newton aqui, né? Dá para notar que a força que é essa força aqui, ó, a força peso é igual à força normal, né? Já que esse cara aqui não sobe, né? A esfera ela não pula, tá? Ela está em contato com ela está em contato com o piso ainda durante todo o instante de tempo. Ela não sobe no eixo y e no eixo, ela não sobe no eixo y, tá? Ela não sai do plano. A força normal aqui não é maior que a força peso, por exemplo. É isso que eu quero dizer. Então, o que acontece nesse caso aqui? Eu tenho equilíbrio de forças, né? Eu tenho que a força peso é igual a força peso menos a normal. No caso, eu vou escrever ao contrário, né? A normal é positiva, né? Para cima, e a força peso é negativa, né? Então, a força peso igual a massa vezes a aceleração em y, né? Beleza? Da mesma forma que eu vou fazer as relações aqui, as forças que estão atuando no eixo X. Qual é a única força que está atuando no eixo X? Eu tenho nenhuma força aqui atuando no eixo X, né? Eu tenho uma força apenas horizontal, por exemplo. Eu não tenho mais nenhuma força que está atuando aqui, a não ser a força que aconteceu para essa esfera estar deslocando para a direita, né? Pode ter sido pode estar, tipo, isso aqui pode ser um carro, por exemplo, então ele está acelerando, pode ser a força que o carro está fazendo ali em relação aos pisos, pneus, né? Vamos supor que essa esfera levou ela está sofrendo uma força né, para a direita, né? Então isso aqui continua sendo massa vezes aceleração, continua sendo a mesma fórmula, né? Já que eu não tenho essa força descrita aqui. Beleza, aí olhem para isso aqui, olhem para essas acelerações aqui. O que acontece? Essa aceleração em y é uma aceleração que está para baixo, né? É uma aceleração que está puxando esse cara para baixo. Então, eu tenho uma aceleração aqui negativa, é justamente essa aceleração aqui, ó. Essa aceleração aqui é o vetor aceleração radial ou o vetor aceleração centrípeta, que tem essa componente aqui, ó. Então, o que acontece? Eu pego esse cara aqui, ó, já que esse A de Y está para baixo, ele é a mesma aceleração que está para baixo, que é esse cara aqui, e eu troco por esse cara aqui, ó. Tá? Então, eu já tenho aqui um termo que é a força centrípeta aqui, ó. Essa aqui é a força centrípeta já, que é igual a m menos v ao quadrado dividido r. Isso aqui também depende
da posição que você tá, né? Se o plano tá em cima ou para baixo, então às vezes esse sinal muda, né? Dependendo da forma com que o vetor está sendo exposto. Então, eu posso continuar aqui a expressão, né? Eu vou botar uma implicação aqui que a normal é igual a força peso menos a velocidade ao quadrado, né? A velocidade escalar do objeto ao quadrado e dividido por r, né? Eu já botei o menos na frente, beleza? No caso, faltou a massa aqui na frente, né? Só multiplicação com a massa. Então, eu tenho que a normal é igual a força P menos essa força aqui, ó. Essa força, o que é essa força aqui? Esse, esse objeto aqui, né, que está diminuindo a força P, é justamente a força centrípeta, né, que está agindo sobre o objeto. Então, a força centrípeta, ela subtrai um pouco da força peso, ou seja, a normal, se não tivesse esse cara aqui, ó, a normal seria igual a força peso. Mas nesse caso, como eu tenho um movimento circular aqui, essa força centrípeta, ela diminui a força peso desconsideravelmente, né? Tipo, não diminui toda, mas ela diminui ali um percentual da força peso. Isso torna a normal menor do que a força peso. Se a normal é menor que a força peso, então significa que a força de reação com que o objeto está fazendo no solo aqui, ela é menor do que se não tivesse um movimento circular. Isso significa que num ponto mais alto, quando você está fazendo um movimento circular, você se sente mais leve. Sua força normal no assento do carro, quando você está no topo, é mais leve do que se você estivesse no vale, entendeu? É justamente isso a expressão que fala. Lembrando que, para considerar que o objeto tá quase saindo, né, da superfície, está quase subindo, por exemplo, a normal tem que ser próximo de zero, né? A normal tem que ser ali negativo, por exemplo, né? Negativa não, a normal tem que ser ali zero, né? Para não ter que ponto de contato. Então, como a normal aqui é menor que a força peso, então significa que a normal está subindo, né? Esse objeto está mais leve, está com a sensação mais leve. Essa é a sensação que a gente tem quando está no topo da montanha-russa, né? Então, aqui na força X, isso aqui se torna constante, né? Isso aqui é a mesma coisa. No caso desse AX aqui, ó, esse AX seria essa velocidade aqui, né? Seria essa derivada aqui nesse lugar. Já que se trata de uma aceleração tangencial, né? Uma força que atua em x, então seria aqui mais ou menos isso aqui é implícito, né? Tipo a mesma coisa, né? A derivada da velocidade seria a aceleração também. Então eu só fiz botar essa componente aqui para cá, mas é a mesma coisa, tá? Então é isso.